Oi para todo mundo, falando da Parashá. Hoje sem o Rabino Roni Hadid e eu, Meir Carlos. O Rabino Roni Hadid não pôde vir, infelizmente, essa semana, mas se Deus quiser, a gente brevemente volta a fazer as nossas conversas. Para não deixar o espaço em branco, eu vou completar então um pequeno Dvar Torah, algumas pequenas palavras para vocês, para o Shabbat, de algumas coisas que eu pensei comigo mesmo também sobre a Parashá. Parashat HaShavua que a gente está é Parashat Re'eh. E no meio da Parashat Re'eh tem um ponto muito interessante que eu talvez vou começar com uma experiência que eu tive essa semana. Vocês sabem que agora aqui em Israel está em férias, a gente foi passear em Tvéria. Lá em Tvéria, no final, lá perto do Kinneret, perto do rio do Kinneret já, existe uma lojinha lá que cada um pode pagar um dinheiro e ser conectado a óculos de realidade virtual, como se chama, né? Com aqueles óculos enormes no olho, e senta numa cadeira, a cadeira começa a virar para cá, virar para lá, e quando a gente chegou lá, a gente viu de longe um monte de gente, uma multidão em volta, e a gente se aproximou para ver também o que é. E você chega perto para ver o que é, você vê um menino de uns, 8 anos de idade, sentado numa cadeira com aqueles óculos enormes, com a cadeira virando, e ele gritando, falando, todo nervoso, né, que está acontecendo com ele. Ele está na realidade virtual dele, dentro do filme lá. E de maneira, pelo menos eu e minha esposa, né, que a gente estava lá, a gente se sentiu mal de ficar olhando para uma pessoa, né, que está agora, em situação, eu normalmente coloco uns monstros correndo atrás dele, não sei o que colocam lá dentro. E todo mundo em volta olhando, né? E eu comecei a pensar, qual a diferença disso do que uma arena da Roma antiga, né? Tá bom, lá o pessoal ainda matava com os leões, mas aqui é uma coisa muito parecida, né? Todo mundo olhando em volta, todo mundo vendo o que está acontecendo, que tem uma criança lá, sofrendo, pode ser que ela está feliz, ela está rindo, às vezes gritando, mas eu acho que não tem nada a ver você ficar olhando para uma coisa dessas, né? Uma coisa particular dele em primeiro lugar, e em segundo, é um pouco triste para mim que a gente está se transformando numa sociedade de realidade virtual. E eu acho que isso é um ponto muito perigoso, porque a Torá sempre procura a verdade, e não a desverdade, na mentira virtual, que a gente está gradativamente passando, né, cada vez em degraus maiores e mais confusos na nossa geração. E eu comecei a pensar comigo mesmo, né, da onde vem isso que a gente faz coisas esquisitas hoje em dia, tão absurdas, a gente não percebe que está se comportando de maneira não ideal, de maneira não natural, de maneira que, como diz a Parashá, por exemplo, né, que para você fazer o bom nos olhos de Deus, né, você tem que fazer as coisas boas perante os olhos de Deus. Eu acho que na Parashá, aqui no capítulo 12, tem uma pequena explicação que vale a pena dar uma lida nisso para entender da onde vem essa influência que a gente tem, né? O que acontece com a pessoa em termos de lavagem cerebral social, eu poderia chamar isso. E a gente encontra aqui no capítulo 12, versículo 30, toma cuidado para você não ser levado atrás das pessoas, dos idólatras que vivem na terra de Israel. Está falando sobre o povo que entrou na terra de Israel, o povo de Israel. Você vai começar a ir atrás das idolatrias deles. E como você vai conseguir, como você vai pensar em ir atrás de idolatrias absurdas? Na continuação aqui está escrito, não faça isso, porque eles inclusive atiram os seus filhos e filhas no fogo para as idolatrias deles. Eles fazem coisas absurdas. E como pode imaginar então que um povo tão misericordioso como o povo judeu pode chegar a imaginar em fazer coisas absurdas desse nível? Então o Passuco fala aqui, né? O Passuco 30 fala que você vai olhar para eles e vai dizer, como pode ser que tanta gente faz isso e não é normal? E acho que aqui está o ponto então mais importante que a gente tem que tomar cuidado na nossa vida, né? A gente é muito influenciável pela sociedade. Quando a gente vê uma coisa que acontece 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, a gente acaba pensando que isso é o standard, que isso é o normal, que isso que tem que ser feito mesmo. E a gente não percebe que é uma loucura, né? A história do rei Ta'anu, todo mundo vivendo de uma maneira determinada, e na verdade é uma coisa absurda. Só uma pessoa que está fora às vezes consegue ver isso, que são coisas absurdas.
Conta-se do Hafetz Haim, que era um grande rabino, que a primeira vez que encontraram alguém fazendo um Hilul Shabbat, desrespeitando o Shabbat, ele reuniu toda a sua congregação e foram todos para a sinagoga, começaram a jejuar, chorar pela catástrofe que está acontecendo. E depois que eles jejuaram, choraram e rezaram, na semana seguinte ele encontrou mais uma vez uma outra pessoa fazendo um Hilul Shabbat, uma profanação do Shabbat. E ele reuniu o povo inteiro de novo também, toda a congregação, sentaram de novo, choraram de novo, fizeram reza de novo. E o Hafetz Haim falou para os seus súditos e falou, vejam vocês, né? Na primeira vez a gente chorou, na segunda vez a gente também chorou. Mas vocês perceberam que na segunda vez já não foi o mesmo sofrimento que na primeira vez. Quer dizer, a gente um pouquinho já se acostumou com a ideia que tem alguém, Haz Veshalom, Deus nos livre, que está profanando o Shabbat. Quer dizer, quanto mais a gente vê uma coisa, a gente acaba se acostumando. É essa famosa lavagem cerebral que a gente conversou também com o Rabino Hadid muitas vezes, que às vezes a gente vê um filme e quando a gente vê, por exemplo, sei lá, traições, por exemplo, entre casais, a gente vê uma vez, duas vezes, três vezes, na 10ª vez, apesar que você, em termos intelectuais, ainda é contra isso, mas em termos sentimentais, emocionais, você já está vendido. Você acaba se convertendo, né, se convencendo que se aparece tanta gente, todo mundo faz isso, talvez seja o padrão, talvez seja o normal para fazer. Uma vez eu ouvi de um grande rabino aqui em Israel também, o Rav Shlomo Fisher, que chama aqui em Israel, ele disse que se você for verificar os peixes que são ksherim, que são kasher, que são permitidos para a gente comer, são peixes que têm uma capacidade, vértebras, né, que são capazes de poder nadar contra a corrente. E assim também, então, um judeu verdadeiro, uma pessoa verdadeira, independente de judeu ou não, é aquela pessoa que consegue nadar contra a corrente, não ser influenciada pela corrente. Entender que, mesmo se muita gente faz uma loucura, não quer dizer que essa loucura não deixa de ser uma loucura. Shabbat Shalom.